Então, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo ele continua dizendo aqui que ele deveria obedecer, assim como nós entendemos que nós também devemos obedecer a Cristo Jesus em tudo aquilo que ele nos ordena, né? De falar da sua graça e de viver debaixo desta graça, de manter a nossa vida debaixo desta graça de Deus, ou confiança. A graça é confiança. A graça é confiar em Deus, na misericórdia do Senhor e fazer tudo possível para não se manchar neste mundo de pecados e de ilusões. Mas todas as pessoas, todas as gentes, todos os seres humanos, que ele diz aqui, devem obedecer e devem ouvir a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Devem ouvir que Jesus agora é aquele que foi escolhido para salvar, aquele que foi escolhido para nos levar de volta a Deus. Então, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo, ou seja, os romanos estavam inseridos entre aqueles que deveriam ser de Jesus Cristo, a quem Jesus deveria possuir agora aqueles homens e mulheres para torná-los pessoas não somente chamados, mas escolhidos para fazer a grande obra e para viver nesta graça maravilhosa que o Senhor nos concede. Então, a todos que estáis em Roma, começa ele dizendo aqui para quem ele está mandando essa carta, a todos que estáis em Roma, amados de Deus, ou seja, Deus ama aquelas pessoas lá em Roma, pessoas que não eram judeus, mas que estavam lá aceitando a fé, que eles ouviram, não sabemos por quem, mas pessoas que possivelmente estiveram lá em Jerusalém, foram para Roma e anunciaram a palavra, anunciaram as coisas que estavam acontecendo, inclusive, possivelmente anunciaram que o apóstolo Paulo estava pregando em vários lugares e muitas pessoas haviam aderido à fé cristã. E eles também, que aderiram a esta fé, eles estavam agora recebendo essa carta do apóstolo. E o apóstolo diz, além de eles serem amados de Deus, eles eram chamados de santos ou santificados, né? Então, o cumprimento do apóstolo Paulo para eles, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós, todos, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé, ou seja, o apóstolo Paulo já ouvia falar da fé que eles tinham, do desejo que eles tinham de conhecer mais a Deus. O versículo 9 diz, porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Paulo está aqui dizendo que o tempo todo ele fica preocupado, ele está preocupado e sempre menciona, sempre fala em ir lá em Roma para pregar o Evangelho, para explicar o Evangelho para as pessoas lá em Roma. Ele diz, pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de ir ter convosco. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom especial, a fim de que sejais confortados. Ou seja, Paulo queria ir profetizar, confortar o coração daqueles irmãos, se alegrar com eles, queria estar ali em comunhão com eles pessoalmente. Era o desejo do apóstolo e com certeza aqueles irmãos também tinham o desejo de conhecer o apóstolo, do qual eles ouviam falar, do qual eles conheciam apenas pelo dizer de outros sobre aquilo que estava acontecendo, sobre as coisas que eles estavam realizando em outras cidades, em outros locais,
E eles ansiavam então por ter ou estar juntos, louvado seja Deus, para conforto espiritual, para conforto dos seus corações, da sua alma. Louvado seja Deus, e também para aprender, é claro, com o apóstolo. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, ou seja, eles tinham a mesma fé e com certeza isso iria ser muito mais interessante se eles estivessem juntos, porque Paulo teria a oportunidade de falar muitas coisas, de tirar dúvidas, né? Com certeza seria muito mais interessante. Mas Paulo quer antecipar isso escrevendo essa carta, né? Como nós já falamos aqui. Então, olha só, não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Ou seja, Paulo queria sempre ir lá, mas por algum motivo ele não conseguia, porque ele tinha que estar retornando às igrejas onde ele havia iniciado o seu trabalho, como em Corinto, na Galácia e em tantos outros lugares, em Creta, né? E voltava sempre a Antioquia, teve que ir e voltar a Jerusalém. E assim, ele queria ir a expandir o evangelho até Roma, talvez até mais longe, né? Mas ele era impedido devido à necessidade de estar ali naquelas localidades onde ele fez a primeira, a segunda e a terceira viagem missionária. E aí, meus amados irmãos, ele queria ter fruto, assim como teve com esses irmãos e irmãs, tanto judeus como gentios, em várias cidades onde ele esteve. Ele também queria ter frutos, ter oportunidade de estar com aqueles irmãos lá, e seria muito realmente maravilhoso aquele trabalho. Possivelmente aquele trabalho iria crescer muito mais. Então ele diz: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Ou seja, ele era devedor a Cristo e ele se considerava um devedor. Portanto, ele deveria pregar o evangelho, falar do evangelho a todos. Não importava a quem, se era sábio, se era ignorante, se conhecia, se não conhecia, se era estrangeiro, se não, se era fora do Império Romano, se era dentro do Império. Ele queria era falar de Jesus. Ele tinha isso como o alvo maior da sua vida. Isso é maravilhoso, meus amados irmãos. Então ele queria pregar o evangelho a todos, inclusive aqueles também que estavam em Roma, estava dentro do seu objetivo. E ele continua dizendo: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Ou seja, é importantíssimo isso, porque Paulo não tinha vergonha de evangelizar, de mostrar o evangelho de Cristo para as pessoas, porque ele considerava que o evangelho era poder de Deus para a salvação das pessoas. Primeiro do judeu, como ele diz, depois também do grego, ou seja, o grego aqui representa, na linguagem bíblica, na linguagem daquele tempo, todas as pessoas, todas as demais pessoas, não somente dos gregos, da Grécia, mas dos romanos, de todos os estrangeiros, dos bárbaros, né? Quando ele fala que judeu e grego, ele fala
mundo de uma forma em geral. Todos estão convidados a ouvir o Evangelho, este Evangelho do qual ele não se envergonha, pois ele tem orgulho, ele tem satisfação em poder ser um adorador de Deus, um servo do Senhor Jesus Cristo e ter a oportunidade de pregar para as pessoas em qualquer lugar, em qualquer situação que ele estivesse. Porque é através do Evangelho, que traz primeiro salvação para aquele que crê, que se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Muito maravilhoso isso, meus amados irmãos. O justo vive da fé, o justo vive da confiança em Deus, o justo vive de uma esperança maravilhosa de que Deus ele vai fazer algo importante, ou que ele está fazendo algo importante na nossa vida, e a nossa vida deve ser vivida pela fé, na esperança de que o Senhor, ele é o que controla a nossa vida, ele é aquele que faz tudo em nós. Não somos nós que escolhemos, mas ele nos escolhe. E nós vivemos então pela fé, vivemos mediante a fé, vivemos por graça, e a graça nos traz justamente isso, essa esperança, esta fé verdadeira de que o Senhor, ele salva, ele é que faz na nossa vida a diferença e nos orienta em tudo. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.